Fala rapaziada, tem novo CEO do Bahia sendo anunciado, no caso pelo nosso parceiro Rodrigo Barata, trazendo informação de que ele pode ser o novo CEO do clube, informação sobre contratação, a chegada do Kaique é uma possibilidade, vamos falar sobre isso e muito mais aqui nesse vídeo de hoje. Pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal SBTV para você, torcedor tricolor, ficar muito bem informado com as últimas e principais novidades referentes ao Esporte Clube Bahia, o nosso clube do coração. E antes de começar aqui mais um vídeo, peço a você o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 25 mil inscritos e seria uma honra ter você como um novo integrante aqui dessa família. Chega mais, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos que nós vamos abordar nesse vídeo de hoje. Tem muita informação com relação ao mercado da bola, né? Ontem tivemos duas novidades com relação ao zagueiro Canu do Botafogo e sobre o goleiro Moisés Ramírez do Independiente Del Valle, tá? Duas informações importantes para serem discutidas que nós iremos abordar e agregar, é claro, a situação envolvendo o Kaique do Manchester City e sobre o Diego Gigliani como o novo CEO do Esporte Clube Bahia no projeto com o Grupo City. A primeira informação será ela, sobre o Diego Gigliani. Nosso parceiro Rodrigo Barata do canal Bara Bahia trouxe a informação no dia de hoje, 8h30 da manhã. Apuramos que, não havendo mudança de última hora, Diego Gigliani será o CEO do Bahia. Gigliani já esteve em Salvador e é diretor executivo responsável pelos clubes do Grupo City na Europa, América Latina e Partners. Mais detalhes no vídeo, ele explicou um pouco sobre isso, sobre a questão do Diego Gigliani. Ele é um cara que tem participação ativa em muitos processos do City, como ele falou aqui nesse tweet. E com relação até à participação aqui no Bahia, ele teve bastante presente com relação a algumas reuniões. A gente viu ele aqui em Salvador com o Belintani reunido, viu inclusive alguns flagras já dele no CT Evaristo de Macedo. Então, um cara que está sempre ali de olho na situação do Bahia, antes do fechamento da SAF, agora com esse processo de closing, né, de transição, de transferência de ativos e todos esses processos que envolvem as questões burocráticas do Bahia com o Grupo City. Agora ele deve ter uma participação ativa. Como nós imaginávamos, o Cadu Santoro ele recebeu, né, foi contratado para ser o diretor executivo de futebol do Bahia e não é nenhum absurdo cogitar, e é claro, o nosso parceiro Rodrigo Barata cravar que o Gigliani deve ser o novo CEO do Bahia, né? O cara que vai gerir a SAF do Bahia, mesmo que com a função ali próxima, né, similar, talvez até com um pouco mais de interferência do que um presidente, né? É algo de comparação. É claro que o presidente da associação não se envolve, tá, galera? Para poder clarear vocês, o Gigliani seria uma espécie de CEO, é algo similar ao que um presidente exerce, tá certo? Outra informação aqui, no caso, já vou até abrir aqui no meu próprio Twitter mesmo, tá? Para vocês ficarem cientes, é sobre o goleiro equatoriano Moisés Ramírez, que foi indicado ao Bahia, de acordo com o site Futebol Baiano. Ele trabalhou com o técnico Renato Paiva no Del Valle e foi convocado como terceiro goleiro para a Copa do Mundo da FIFA de 2022. Ele tem 22 anos e se destacou pelas defesas de jogo com os pés, tá? Detalhes no site aqui do pessoal do Futebol Baiano, no mais é isso. Ele tem uma situação contratual hoje até o final do ano que vem, se eu não me engano, com a equipe equatoriana, mas a equipe estaria disposta a negociar de forma fixa, né, de transação com relação ao Moisés Ramírez, tá certo? Outra notícia sobre o zagueiro Canu, que aceitou a proposta do Bahia, empréstimo sem custos por um ano, salário será pago integralmente pelo Bahia. A informação da Rádio Tupi republiquei via o pessoal do Esporte Clube Bahia City aqui no Twitter, né? Ele é um cara que teve boas passagens na equipe do Botafogo, inclusive foi muito elogiado nos últimos anos, acabou fazendo uma temporada de 2022 abaixo do que foi esperado pelos seus níveis elevados nas últimas duas temporadas. É um cara que foi disputado pelo São Paulo, pelo Corinthians, enfim, tem essas informações específicas. Ele é zagueiro, tem 1,86 m e 25 anos de idade. É um jovem, é um cara que, apesar de estar embaixo, de ter uma contestação grande com relação ao seu nome, eu não tenho realmente não tenho profundamente para poder falar sobre o atleta. Eu acho que foram pouquíssimas partidas que eu acabei acompanhando dele. Então, pelo que eu vi, não tenho como formular algo concreto sobre o atleta.
É uma aposta interessante, né? Não sei se ele vai vir para ser titular de fato. Pode ser um cara que venha para compor o elenco. Eu acho que é mais para esse lado que o Canives, né? No bom baianês, deve vir para o Bahia, tá certo? Outra informação importante é sobre o jovem Kaique, tá? Que a informação surgiu nas últimas horas. A publicação aqui na OneFootball, né? O pessoal do ecbahia.com trouxe a informação de que o Bahia está prestes a confirmar a contratação do atacante Kaique por empréstimo, né? Ele que é do Manchester City, está emprestado à equipe portuguesa no dia de hoje. A informação é do jornal português A Bola. O atleta de 19 anos, Kaique, é canhoto e atua pelas pontas, chamando a atenção dos olhares do City Group por sua habilidade na divisão de base do Fluminense e até na equipe profissional do time tricolor, mesmo quando tinha apenas 17 anos. Inclusive, talvez essa até proximidade com o Marcelo Teixeira, o novo diretor executivo de futebol da base do Bahia, possa ser também um atrativo para o Kaique, né? Já que poderia ser algo fundamental no seu processo de adaptação por aqui. Ele estava emprestado até o Paços de Ferreira, de Portugal, onde disputou apenas 9 partidas no segundo semestre de 2022, sendo apenas 3 como titular. E apesar de uma passagem rápida na equipe portuguesa, ele é visto como uma joia para o futuro do Manchester City, recebendo inclusive o apelido de Neymar canhoto na Europa. Sua aquisição custou 10 milhões de euros, no câmbio da época foram 66 milhões e meio de reais, que foi valor fixo pago pelo Fluminense por 80% dos direitos econômicos no primeiro semestre de 2021. Porém, ele pode mais do que dobrar na casa dos 26 milhões de euros, algo em torno de 143 milhões de reais, caso ele atinja gatilhos contratuais que façam o City adquirir mais 20% dos direitos econômicos do atleta. Ele, inclusive, foi aprovado pelo técnico Guardiola, onde chegou em setembro de 2021 e disputou pelas categorias de base sub-19, sub-21, sub-23 com 14 jogos e 7 gols marcados até estrear no time profissional, tá? Ele estreou inclusive no terceiro round, né, da Copa da Inglaterra em janeiro de 2022 e também entrou em campo na 25ª rodada da Premier League. E além disso, disputou 37 jogos pelo time profissional do Fluminense com 17 anos de idade, marcando 4 gols e distribuindo 4 assistências. São números interessantes para a pouca idade do atleta. E na base do Flu, ele foi trabalhado pelo então diretor de formação do clube, Marcelo Teixeira, que é anunciado pelo Bahia. E além disso, tem participação direta na situação do Carlos Santoro, então diretor de scout da América do Sul do Grupo City e hoje diretor de futebol do Bahia. Em retorno ao futebol brasileiro, é visto como uma forma de garantir maior minutagem e experiência ao atleta antes de uma possível volta ao próprio Manchester City. Bem bacana aqui essas pontuações com relação ao Kaique, que é uma promessa do futebol mundial. E o Manchester City deposita essas esperanças nele, né? À toa que são poucos jogadores que são emprestados, né, para equipes de fora ali da Europa e que têm oportunidade no time principal do Manchester City. E o Kaique teve 2 chances, foi bem na base dos caras, eu vi alguns gols deles, alguns gols que ele fez bem interessantes. Então, se realmente se concretizar essa contratação, será um bom nome. Pelo que eu vi, de forma específica, seria um bom nome. Sobre o zagueiro Canu, ainda não tive a oportunidade de ver, mas pela avaliação há uma contestação, há uma divisão com relação às opiniões sobre o atleta. Então acho que a parcela negativa do Canu ela é maior. E fora o Moisés Ramírez, que é um cara que tem convocação para a Copa do Mundo atual, sem dúvida seria uma excelente contratação, pelo que eu vi também de opiniões de jornalistas, de pessoas que estão envolvidas ali no meio sul-americano. Seria uma boa aposta do Bahia para a próxima temporada, e ainda tem o fator que ele trabalhou com o Renato Paiva, né? Então seria interessante ver o Moisés Ramírez aqui no Bahia, que deve ter uma reformulação grande nas posições de goleiro, em outras posições em geral, no elenco como um todo, mas a gente deve ter uma encorpada bem grande no nosso elenco e com a presença de jovens jogadores, tá certo? Um abraço para você, espero que você tenha curtido esse vídeo, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Tamo junto, bora Bahia e bom final de semana para vocês.